Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso estudo da obra da Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. Estamos estudando o livro Momentos de Saúde e Consciência, na companhia dele, de Eduardo Araújo e ela, Regina Célia. Isso. Nós estamos na segunda parte do livro, no 4º capítulo, que vamos iniciar hoje. E o estudo é Conflitos e Consciência. É isso aí. Eduardo, eu vou iniciar, mas daqui a pouquinho eu vou ter que abandoná-los, que eu tenho uma reunião aqui na rádio. E vou deixar vocês na nobre companhia delas, Regina Célia e Maria de Fátima Miranda. Joana inicia dizendo o seguinte, capítulo 4. Nos alicerces do inconsciente dormem todos os processos da evolução antropológica, as aquisições psicológicas do ser em forma de experiências vividas. E aí é interessante porque dentro da psicologia existe uma resistência muito grande de muitos psicólogos, né, em relação a essa questão das vidas passadas. Freud, muito conhecido de todos, né? De alguma forma todos já ouviram falar de Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud foi quem trouxe para a ciência, ele era médico, depois psiquiatria, e ele traz algo inovador à época, que era a visão de que, na realidade, a nossa mente, nossos processos mentais, eles não eram conscientes. Ele disse, à época, e foi uma revolução, né, dentro da psicologia, que nós somos regidos pelo inconsciente. E foi uma grande polêmica, ele foi muito atacado, mas ele estava certo. O problema é que Freud, por ser ateu, ele não acreditava na existência da alma. Portanto, o inconsciente para ele era formado desde o nascimento. E não o inconsciente de vidas passadas. Mas já foi uma descoberta muito importante. Ele fez até uma comparação à época, que é muito válida, e ele comparou a nossa mente com um iceberg. Quem vê um iceberg só vê a ponta do iceberg. E ele dizia que a ponta do iceberg é a nossa consciência. E a grande parte do iceberg que está submersa é justamente o inconsciente. Então ele dizia, nós somos regidos pelo inconsciente. Daí, Joana, colocar aqui que nos alicerces do inconsciente dormem todos os processos da evolução antropológica. Quer dizer, nós já tivemos múltiplas existências ao longo de milhares de séculos. Muitas na Terra e outras em outros planetas. Então o nosso espírito ele traz uma bagagem inconsciente muito grande. E aí você pode estar pensando, e como é que a nossa mente não fica uma confusão? Justamente por isso que nós não nos lembramos do passado. A cada existência nós temos um HD, né, de computador novinho, para a gente poder trabalhar essa nova existência. E o que nós já vivemos no passado não está perdido. Fica nesse inconsciente profundo que de alguma forma nos ajuda a nortear a nossa existência atual. São as nossas tendências, aquilo que nós trazemos como virtudes conquistadas no passado, aquilo que nós trazemos como vícios. Por isso que Kardec nos pede que a gente avalie quem nós somos por dentro, o que nós sentimos, o que nós pensamos, para justamente trabalhar essas questões inconscientes, tornando elas conscientes de uma forma baseada no Evangelho de Jesus. Que aí, com certeza, nós vamos seguir no caminho natural da evolução. Deixarei vocês agora e, se der tempo, eu volto hoje. Se não, semana que vem aqui estarei. Tá bom. Pois é, Regina, quer colaborar? Quer falar alguma coisa? Não, eu acho que foi tão claro a explicação, foi bem, assim, didática, bem clara, né? Acho que ficou perfeito. Então, leia um pouco, Regina. Bom, seguindo aqui, toda vez que uma delas não pôde ser assimilada e passou aos arquivos profundos, permanecerá com possibilidade de emergir do arcabouço onde dorme, reaparecendo na feição de conflito. É tudo isso que ele falou, né? E toda vez que a gente não assimila
aqueles arquivos, ele emerge lá do fundo, tal qual ele disse, né? Que fica lá no fundo, como o iceberg, dormindo e reaparece em forma de conflito, né? Aquilo tudo que nós vivemos e que está ali arquivado no nosso HD. Essas experiências, né? Isso. É interessante porque quando ele diz, toda vez que uma delas não pôde ser assimilada, quer dizer, esse assimilado é a nível de ser trabalhada de alguma forma, não é? E quando ela vai para os arquivos mais profundos, elas continuam pulsando de alguma forma lá dentro. Sim. E vão se apresentar como? Na feição de um conflito. Elas não dormem, né? Elas ficam adormecidas, né? Não dormem. Fica lá preparadinha. Elas ficam naquele estado de latência a qualquer momento. Exatamente. É isso aí. Então, os conflitos resultam igualmente das ambições insatisfeitas, dos desejos frustrados e das manifestações íntimas que ficaram recalcadas sem o concurso da razão. Olha aí, porque ela diz que de onde que resultam os conflitos, né? Daquilo tudo, aquelas nossas ambições que são insatisfeitas, dos nossos desejos frustrados, né? Daí tudo, das manifestações íntimas de cada um, que ficaram lá recalcadas sem o concurso da razão, né? Então, os conflitos, eles resultam exatamente daí, de tudo isso, né? O ser humano, libertando-se das heranças do primarismo, estagia na fronteira dos hábitos instintivos e do discernimento do que lhe é factível realizar. Adaptado aos fenômenos automáticos, nem sempre dispõe de forças morais para superar a limitação, de onde nascem as incertezas e dúvidas que se transformam em complexos conflitos emocionais. Interessante. Muito então, interessante. Vamos observar esse conjunto. Desde quando ela diz lá em cima, os conflitos resultam igualmente das ambições insatisfeitas. Olha, uma ambição insatisfeita vai gerar uma frustração, que ela mesmo diz, dos desejos frustrados e das manifestações íntimas que ficam recalcadas sem o concurso da razão. É por isso que, conforme nós vamos estudando e vamos nos estudando, nós vamos começando a ter um pouco mais de tranquilidade para lidar com o outro. Porque o laboratório íntimo que o outro carrega não é diferente do nosso. Não é? E tem muita coisa que nós nem fazemos ideia, a nível de potência e a nível de situações que trazemos ali paradinhos que a qualquer momento pode eclodir, trazer, vir na condição de um conflito. Às vezes a pessoa passa um período de vida aparentemente de uma forma dinâmica, tranquilo, e acontece algo na vida que aquilo, desencadeia uma situação que a pessoa fica conflitada, desajustada. Mas como? Como é possível? Ela é tão sóbria. Você não sabe lá no arcabouço dela o que é que ela carrega. Exatamente. Né? Exatamente. É interessante. E aquilo foi o clique para despertar, né? Isso. Certa vez eu ouvi uma companheira falando assim, que às vezes a família se resume ao pai, à mãe e um filho e 2 filhos. Aí um filho casa, encontra uma companheira, ou a filha encontra um companheiro, casam. O genro, a nora, tudo bem. Mas na família do genro ou da nora, tem um componente que nessa mistura faz com que o fermento extrapole e a massa incha demais. Mas não é assim? É verdade. Aí fala, a família vivia tranquila. Um dos filhos casou, a nora, o genro, são pessoas ótimas, mas na convivência de bastidores das duas famílias, tem um componente na família do noivo ou da noiva, de um dos filhos, que traz uma necessidade e uma conduta que vai misturar ali experiências marcantes que aquela família nunca imaginou que um dia ia precisar lidar. É verdade. E a gente sabe de tantos casos assim, né? É sim. A gente vê os casos, mas não compreende o porquê daquilo, né? Só mesmo estudando para você ter esse conhecimento mais profundo. Aí quando ela segue dizendo, o ser humano, libertando-se das heranças do primarismo, estagia na fronteira dos hábitos instintivos e do discernimento de que lhe é factível realizar. Então, essa herança do primarismo, essas partes,
esse comportamento instintivo que nós trazemos, ainda com relação a uma época em que não tínhamos a maturidade a nível de humanidade, né? Uhum. Sim, com certeza. Precisamos nos educar. Nós estamos mais próximos do animal que fomos do que do anjo que seremos. Sim. É isso? Bom, comportamentos arraigados e insegurança escamoteiam-se nos painéis do inconsciente e remanescem no ser em forma de impulsos tormentosos, complexos perturbadores, tendendo a infelicitar a criatura que lhes experimenta a constrição. Olha, comportamentos arraigados são aqueles condicionamentos muito cristalizados que nós trazemos, que são produtos de vivências, às vezes, durante várias encarnações com aquele mesmo condicionamento, com aquela mesma postura, não é? E insegurança escamoteiam-se nos painéis do inconsciente e remanescem no ser em forma de impulsos tormentosos. Às vezes a pessoa, como ela gostaria de se libertar de determinadas situações, mas não é fácil. Não, é verdade. Porque foram períodos longos naquela atitude, naquelas escolhas, naquele condicionamento. Antigamente o pessoal tinha um adágio popular, dizia que o cachimbo coloca a boca torta, né? É o hábito do cachimbo coloca a boca torta. Isso. Por aí. Vai lá, Regina, quer falar alguma coisa? Não. Bom, o conflito é o claro escuro do que fazer ou não realizar, tendendo sempre para o desequilíbrio e a aflição. Por conta da nossa sombra. Quando a gente está em conflito, a gente fica, não sabe se faz, se não faz, se fala, se não fala, né? Porque aí vai... Vem o desejo de acertar, mas o medo de errar. Isso que gera o conflito. E dá aflição, né? Ansiedade, aflição, nascem daí, desses conflitos. E aí nós começamos a refletir, porque, olha, nós fazemos umas ideias meio distorcidas de certas coisas. O que é o erro? O erro não é você não acertar. Aliás, o erro não é uma coisa ruim na vida da gente. O erro é uma tentativa de acerto frustrada. Sim. Porque quando você não tem experiência, quando você não tem segurança, quando você não tem a ciência daquilo, o seu risco de errar é quase que meio a meio. Não é? Quando não, 90%, 99%. Se você tem experiência zero sobre uma determinada coisa e precisa escolher, você tem uma chance maior de cometer um erro. Sim. Porque você não tem material para discernir, ponderar e avaliar. Não é? Então, o erro, por si só, é uma tentativa de acerto frustrada. Agora, aquela coisa que nos deixou muito doridos foram escolhas que marcaram em nós pelas consequências de crueldade que nós tivemos, de maldade. Não é? Porque o erro não é ruim. Ruim é quando você conhece que aquilo lá é algo que vai dar um produto que não é ideal, e você mesmo assim faz. Insiste, aí já não é mesmo, né? Aí já é maldade. Aí insiste naquilo, né? Você conhece a consequência, sabe onde vai dar, sabe dos prejuízos que poderão causar a você e a terceiros, e mesmo assim você escolhe. Aí você está sendo mal, não com o outro, com você mesmo. É não criar prazer no erro. É isso aí. Não é? É isso aí. Quando a gente cria prazer no erro, é a maldade instalada. Não digerido, transforma-se em expressão emocional de desajuste, somatizando distonias orgânicas que abrem espaço para a instalação de várias doenças. Então vamos observar, ela está falando desse conflito, né? Aí ele diz, quando não digerido, quando não trabalhado, quando não meditado. Por que é que nós somos seres gregários? O que é ser gregário? Nós precisamos viver em conjunto, em comunidade, né? Em sociedade. Então, por quê? Porque nessa vida de relação no cotidiano, o ideal é que conversemos uns com os outros, que busquemos meditar no que o outro nos traz, buscando tirar uma dúvida. Se nós nos propomos algo que não temos certeza nem noção daquilo que estamos idealizando, conversar com quem já conhece, com quem já teve aquela experiência, a troca, ouvir o outro, ponderar. Isso é digerir. É trocar ideias, né? É isso aí. Trocar ideias. Parasito vigoroso, o conflito deve ser identificado para posterior eliminação. Então, olha, é importante quando ele vira um parasita mesmo, como uma planta parasita, né? Ele fica ali e ele tem que ser identificado. Que caso não seja identificado,
vai gerar doenças, vai gerar outras coisas. O que é próprio de um parasita? É a vampirização. Porque o parasita é aquele que não não elabora uma função que lhe é própria, tendo uma certa autonomia diante daquelas situações. O parasita, ele não finca raízes no solo. O parasita numa planta, ele se agarra à planta e suga-lhe a seiva. Sim, sim. É diferente dele fincar raízes no solo e fazer o trabalho de extrair do solo as propriedades da seiva. Sim, ele se alimenta do outro. Não é? Né? Ele se alimenta do outro. Então, no caso, o conflito, quando ela diz que é um parasito vigoroso, porque desorganiza a nossa emoção. O conflito é um vampiro, porque não nos dá a tranquilidade de ter aquela sobriedade para identificar as coisas e agir com maturidade. Quando a pessoa conflitada, é como se ela estivesse desequilibrada, desajustada. Verdade. Muito boa essa comparação da planta, né? Do parasita, da planta parasita, né? A gente entende melhor que ela sobrevive ali só do que o outro produz. Sugando, né? E quando você, na sua vida de relação, você lida com pessoas que vivem isso, e existe de você uma vigilância maior para que você não se deixe enredar e também ficar conflitado. Verdade. Né? Verdade. É muito interessante, porque nós vamos saber valorizar. Não tem como você evoluir, não tem como você amadurecer moralmente sem valorizar o outro como ele é. A pessoa pode se colocar como lixo na sociedade, mas você você não deve jamais tirar dele o valor de humanidade. Sim. Não é? Sim. É um ser humano. É um ser humano que ainda está no 16. Até os 23 a gente vai. Então, Regina, quando o outro, ele pode não estar se apresentando da forma ideal, mas ele é o que ele pode oferecer naquele momento. Sim. Você não vai desconsiderá-lo na condição de humanidade, mas você também não vai dar a ele o valor que ele não deve ter na sua vida. Porque é nessa forma de imaturidade que nós vamos agarrando para nós coisas que não são nossas. Verdade. A conduta errada do outro, a escolha errada do outro, a imaturidade do outro, as vivências desastrosas. Compromissos que nós, no final, nem podemos cumprir, não conseguimos cumprir. A minha avó, ela dizia assim, você não deve abrir uma porta que você tem certeza que não tem condições de mantê-la aberta. Verdade. Isso nós vamos apresentando, nós vamos desenvolvendo após muito tranco e barranco, muito, sabe? Equívoco, sofrimento, refrega, dor. Toda vez que algo se apresente sombrio na área da emoção, por medo, ignorância, pressão ou fraqueza, pode tornar-se conflito mais tarde. Essa é a continuação do que nós falamos, né? Só há, no entanto, conflito quando a consciência não luz... Engraçado. Peraí. Quando a consciência não luz discernimento e ainda obliterada deixa-se conduzir apenas pela inteligência ou pelos instintos, permanecendo sem direcionamento. Esse não luz aqui ficou truncado não luz, Quem estiver nos acompanhando pode estar com o livro onde a grafia ficou ideal. Não é? Só há, no entanto, conflito quando a consciência não tem o discernimento, não fez não despertou. Verdade. Não é? Porque discernir é despertar, é você ter capacidade de raciocinar, de meditar, de elucubrar. Isso aí. E ela continua. E ainda obliterada, quer dizer, porque ainda não despertou, deixa-se conduzir apenas pela inteligência ou pelos instintos, permanecendo sem direcionamento. Porque uma coisa aqui seria a intelectualidade. Aqui seria pura intelectualidade. Sim. A inteligência iluminada já é a mente que discerne. Sim. Já é a consciência aflorada. Sim. Nesse caso aqui, não, né? Nesse caso, a gente vai se deixar conduzir apenas pelos instintos. Isso e aí vamos permanecer sem direcionamento. E até a inteligência aqui, pela inteligência básica, que é a intelectualidade que você já tem a nível de experiências de vida, o que você conhece. Sim, com certeza. Evidente. Isso mesmo. Regina, vamos lá, outra parte. Nós estamos entrando agora na outra, no parágrafo 12º. A existência humana é um constante desafio. Se é muito desafiador.
Todo desafio propõe esforço para a luta. Quando o ser recua num tentame, eis que perde a oportunidade de afirmar os seus valores, a prejuízo do crescimento pessoal. Gente, isso aqui é muito interessante, muito importante. Muito. E eu fico observando a infância. E eu não estou falando da infância tempo cronológico, porque às vezes, durante o período de infância, o ser não teve um acompanhamento de sustentação emocional para fazer esse trabalho. Então ele cresce imaturo. É como se levasse com ele pelo resto da vida uma criança frustrada, um adolescente perdido, não é? Você encontra pessoas adultas que são verdadeiros adolescentes desconectados da sua realidade, porque não tem mais idade de adolescência, mas traz um desfalque psicológico e emocional que não foi expandido, não foi trabalhado. Quando ela diz, quando se recua num tentame, quer dizer, eis que perde a oportunidade de afirmar os seus valores. O que é recuar num tentame? É parar, não é? É fugir de uma situação, é não realizar, não concretizar algo. E isso vai... Por que alguém... Às vezes, a pessoa quer muito uma coisa, e quando está diante da conquista, foge. Porque tem medo, não sabe lidar com a frustração que pode advir dali, ou até a harmonia. Uhum. Tem pessoas que não sabem lidar com a coisa quando ela flui de forma de direitinho. Enfia o pé pela mão. Às vezes a pessoa está passando privação, sabe quanto é doloroso conquistar o pão de cada dia, falta o essencial em casa, e luta e trabalha, aí consegue o trabalho. Aí está aquele trabalho onde recebe um salário, exato aquilo que tem que precisar usar para comida. Aí é promovido, ganha 3 vezes o salário, aí sobe para a cabeça e ele não sabe como administrar o dinheiro. Aí passa a gastar o dobro do que ganha. E depois fica privado do essencial porque não teve o controle dos gastos. Exatamente. A pessoa fica descontrolada. Por conta disso aqui. Às vezes a pessoa recua diante de algo que não sabe como vai lidar. Uhum. Seja de forma positiva ou negativa, porque até para viver em harmonia a pessoa tem tudo. A gente observa pessoas que financeiramente têm um respaldo no trabalho, que consegue ganhar muito bem, mas tem uma vida desorganizada, é imprudente, imprevidente, não sabe, é um péssimo administrador dos recursos que ganha e termina passando privação. Não pensa no dia de amanhã, vive do imediatismo. Isso aí. Vivem do dia, daquele dia, sem pensar no amanhã. Né? Estamos quase chegando, tem um minuto, Regina. Desenvolvendo as aptidões, cada vez que tem coartada uma ação ou não entendendo uma situação, o ser bloqueia a faculdade de produzir, perdendo-se no emaranhado dos receios e das incertezas. Exatamente isso. Nós vamos aprofundar mais esse parágrafo no próximo programa, porque já chegamos agora ao horário, né? E precisamos nos despedir. Uhum. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade desses momentos e que Jesus nos conduza. Regina? Que Jesus esteja com todos nós. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.